Vamos recapitular a aula passada, onde falamos da existência do diabo, suas características. E vou passar um trabalho para vocês me entregarem na próxima semana, que é o trabalho sobre demônios. Você vai pesquisar sobre demônios, não o diabo, demônios. Faz uma pesquisa na internet sobre demônios. Anote aí para entregar para a próxima aula. Não vai ter prova essa matéria, não tem prova não. Tem só trabalho. Ok? Então vamos trabalhar muito bem. Nós vimos que o diabo causa a morte. Vimos lá em Hebreus 2,14, que diz que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte eterna, a morte do pecado e a morte eterna. Jesus destruiu o poder. Atrai ao mal. 1 Tessalonicenses 3,5 diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, isto é, o nosso trabalho. Então, uma das tarefas do tentador, de nossas almas, do inimigo de nossas almas, é nos afastar do alvo que é Cristo, através de provações, para nos levar a se distanciar cada vez mais do Senhor. Em 2 Timóteo 2,26, ele ilude os homens, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, terem sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então o diabo ele tem essa estratégia de trazer ilusão para você. Olha o pecado, como é que ele é atraente, o pecado. O pecado não se mostra terrivelmente feio. Ele é belo, ele é colorido, ele é lindo, é maravilhoso, para atrair, para depois, quando você usufruir do pecado, a primeira pessoa que vai rir na sua cara é o próprio tentador, que fez com que você caísse e ficasse longe do Senhor. João 13,2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então ele inspira pensamentos e propósitos iníquos. É interessante perceber, como eu falei na aula antes, aquela pergunta do irmão Denis, que o diabo ele não sabe o que está aqui. Mas se você verbaliza todos os seus pensamentos, ele vai ouvir e vai usar suas conversas para enganar você, para iludir você, para causar contenda na igreja. Vocês poderiam ter a oportunidade, nessa aula, falarem das vezes que as igrejas tiveram confusões entre irmãos. E sempre foi palavras invertidas. O irmão disse isso comigo, e ele não disse aquilo, ele disse outra coisa. Mas o diabo é mestre em inverter palavras, em mexer com as emoções, em mexer com o nosso intelecto, porque nós, nordestinos, nós temos um defeito muito grande. A gente verbaliza todos os nossos pensamentos. Até quando a gente quer matar alguém, diz assim, vou matar fulano de tal. Então a gente fala demais e dá bom dia a cavalo. E aí você pensa que o diabo não sabe que você aqui, ó. O diabo não entra aqui. Ele entra no que você fala, no que você ouve, verbaliza, concorda, discorda. Ele entra nesse sentido aí, não na mente, não na mente. João 13:27, possessão demoníaca. Possessão demoníaca. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então é importante você ter essa percepção que ele possui os homens. E é muito cuidado quando você for fazer uma averiguação de uma possessão. Dicas de um pastor experiente com 30 anos de ministério. Chegue no lugar, após orar, confessar os seus pecados, clamar o sangue de Jesus, porque se você tiver um pecado não confessado, ele sabe e ele vai jogar na sua cara.
Segundo passo, analisar o ambiente. Analise o ambiente. Veja o ambiente. Olhe a voz, escute a voz, olhe nos olhos. Uma das características marcantes da pessoa endemoniada é que a pessoa endemoniada, ela não consegue fixar o olhar no servo de Deus, olho no olho, porque ela tira logo os olhos, porque ela não aguenta ver Cristo no coração, não aguenta ver Jesus nos olhos do crente. Claro que o diabo vai olhar para você, mas não vai fixar o olhar, aquele olhar intimidatório. Ele não vai fazer isso porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, certo? Então tenha muito cuidado quanto a isso. E lembrando que no caso de Judas, quem entrou foi o chefe, foi Satanás, não foi um demônio qualquer, foi Satanás. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vale salientar aqui que ele é o Deus deste século, é o Deus ele comanda esse sistema mundial contrário a Deus. Ele é o chefe, ele é o principal, por isso que ele é príncipe, e ele cega os incrédulos. Você prega uma mensagem na igreja, no seu lar, para seu pai, para sua mãe que não é crente, você mostra, você diz que 1 mais 1 é igual a 2, você vai dizendo bem direitinho, e a pessoa não se converte, porque está sob o domínio do diabo. É preciso muita oração e muita evangelização até as cadeias se romperem pelo nome de Jesus. Marcos 4:15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e ouvindo-a vem logo Satanás e tira a palavra semeada neles. Por isso que é muito importante a pessoa tomar uma decisão a Cristo e a igreja chegar rapidamente com um discipulado para estar fazendo valer a aproximação, para que ele não tenha tirado a palavra da mente do servo de Deus que se converteu. Aquela palavra do semeador, né? À beira do caminho a palavra é semeada, e ouvindo vem logo Satanás e tira a palavra semeada neles. Como ele tira? Através de ilações, de relembrar os pecados, as farras, a prostituição, os pecados maravilhosos que eles cometiam, maravilhosos do ponto de vista carnal. Então vai fazer isso. Outra coisa, produz obreiros da iniquidade. Mateus 13, 25, 38 e 39. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Então, aqui está ilustrando a face da terra, que tem servos de Deus e tem servos de Satanás. Ele é obreiro da iniquidade, ele produz maldade. Tudo na igreja é difícil, tudo na igreja é difícil, porque ele é contra a igreja. 2 Coríntios 11, de 13 a 15, ele dá força aos seus ministros, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aí você vai perceber também que tem pastores do diabo, tem igreja do diabo, tem pastores de Deus e igrejas de Deus. Como é que eu vou diferenciar, pastor Ranieri? Eu vou diferenciar pelos seus frutos, os reconhecerei. Então é o fruto que você... E que fruto é esse? O caráter cristão, o fruto do Espírito Santo, uma vida santa, uma vida ilibada, uma vida que reconhece o pecado, confessa logo. Então você vai saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Você vai descobrir logo. Então ele fornece energia para os seus discípulos. Então Satanás conta com ministros religiosos e igrejas que são dele. E a gente não tem nenhum medo de dizer. Igrejas que são contrárias à palavra de Deus. E hoje em dia, não somente a palavra de Deus, mas os costumes
da sociedade, igrejas que são contemporâneas da sociedade, faz o que a sociedade quer. Não é uso e costume, mas é o modus operandi na igreja, parece como uma empresa, parece como o pastor é um showman, enfim. Tem igreja de Satanás e igreja de Deus, pastores de Satanás e pastores de Deus. E também aqui se refere também à transfiguração. Satanás toma a forma de quem ele quer. Você pode observar, quem já ouviu aqui uma história de que uma alma apareceu a fulano de tal em sonho ou visão e prometeu uma botija? Quem já ouviu falar dessa história aí? Diga sim. Sim, pastor. Sim, pastor. Agora eu pergunto. Sim, pastor. E eu vou esperar até hoje. Agora eu vou perguntar a vocês, vou fazer outra pergunta. Quantas vezes essa alma que apareceu em sonho, essa alma que apareceu em visão, quantas vezes ela mandou você procurar um pastor e se converter dos seus pecados? Nenhuma. Só mandou procurar o ouro mesmo. Só diz o quê? Faça uma missa, faça uma reza, Salve Rainha, Pai Nosso, Ave Maria, acenda a vela para Santo Fulano, Ciclano. Aí você vai perceber que isso não é apenas folclore do interior, é verdade, o diabo se transfigura num avô falecido, numa avó falecida, um jeito, a voz, o olhar, o jeito de andar, pode ser em sonho e pode ser em visão. Mas pastor, como é que o diabo não tem acesso à mente e ele pode entrar no sonho? Essa pergunta que muita gente faz. Ele não entra na mente, mas a pessoa escutou tanta conversa de sítio, conversa de assombração, e se interessa, aí a vaidade, a ganância de ter dinheiro, aí o diabo se aproveita de todo esse script, esse ambiente, e vai sugerir sonho para ele. É tudo sugestão. É como você pegar uma criança. Você pega uma criança e você comece a faça isso para o bem, né? Uma criança, e sugira para a criança estudar que ela vai ganhar uma bicicleta. Meu irmão, essa criança vai morrer de estudar. Ela vai fazer de tudo e vai chegar assim, passei de ano, papai e mamãe, cadê o meu prêmio? Aí tá aí, você entrega a bicicleta. Você autossugestiona uma criança para o bem, para estudar. E a criança vai estudar. É nesse sentido que o diabo não entra aqui. Vocês estão compreendendo? Ele não entra aqui. Só se você der espaço. Se der espaço é que ele vai entrar. Como eu dou espaço, já repeti anteriormente, vou repetir mais uma vez. Através das palavras ouvidas, palavras faladas, verbalizadas. Então, Satanás conta com seus ministros e igrejas autorizadas para levar avante os seus propósitos. Ora, se uma igreja promove idolatria, oração pelos mortos, canonização de pessoas, missa, entre outras coisas, está contrária à palavra de Deus. Quem domina lá é o chefe maior, que é Satanás, nossas almas. Satanás, inimigo de nossas almas. Além disso, Satanás se opõe aos servos de Deus. 1 Tessalonicenses 2,18. Por isto quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Olha o poder que ele tem. Ele tem o poder de alterar o curso de uma evangelização. Vejam só que Paulo quis ir e o diabo não permitiu. E tudo com permissão de Deus. Permício divino, permissão de Deus. É interessante isso. Aí você muitas vezes não entende porque no sertão da Paraíba, no mês de setembro, outubro, que são meses quentes e secos, de repente você marca uma evangelização num sítio, numa praça, num bairro, de repente cai uma chuva. Aí você diz, puxa vida, que a chuva é de Deus. Às vezes a chuva é dada por Satanás. Ele não trabalha na atmosfera, a habitação dele é na atmosfera, ventania. Olha Jesus no barco.
a tempestade. Jesus se levantou e parou, e repreendeu. Repreendeu uma tempestade. Tempestade não é pessoa. Por que ele repreende a tempestade? Pensa comigo. Porque a tempestade tem origem. A origem do diabo, como tem origem na permissão de Deus e tem origem no diabo. Então, muitos cultos, a criança chorando muito no culto. Pega uma criança chorando no culto, leve ela para uma salinha, ela vai se acalmar, dê água para ela, desabotoe a camisa dela, folgue a roupa dela, fale com carinho e amor, console, e ela vai se consolar. Mas deixa no culto lá, gritando, chorando, feito um bebê. Vai atrapalhar o culto. E as pessoas não entendem isso. A igreja de hoje não tem mais reverência. As igrejas de hoje deixam as crianças correr para lá e para cá. Isso é obra maligna. Criança chama atenção. Criança é bonita. Criança é linda. Criança tem a atitude de chamar a nossa atenção. Pela beleza, pela maneira de ser. Aí a criança corre na igreja, para lá e para cá, na hora do culto, na hora da pregação. Pode olhar. Criança não chora no louvor, ou chora. Criança não chora na oração, ou chora. Criança chora onde? Na hora da palavra. Qual é a parte mais importante do culto? É a palavra. Então, Satanás, ele... Ai, mas pastor, a criança, ela não é tocada pelo Satanás. Ora, tem criança que não foi apresentada ao Senhor, e é preciso apresentar as crianças ao Senhor para serem cuidadas pelo Senhor. Zacarias 3:1, ele resiste aos servos de Deus. Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. A mão direita, veja só, na Bíblia, direita e esquerda tem valores. Direita, governo, esquerda, oposição. Nada a ver com política, não estou falando de Bíblia. E Satanás estava à mão direita, querendo governar ele, resistindo ele, opondo ele, porque a mão direita é a mão do governo, é a mão do comando, certo? Nada contra os canhotos. Canhotos, pessoa que escreve pela mão esquerda, nada contra isso. Estou falando o que a Bíblia diz, ok? Além disso, esbofeteia, bate na gente, 2 Coríntios 12:7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse espinho da carne, ele é alvo de grandes controvérsias. Alguns acham a dizer que Paulo era homossexual, outros acham a dizer que Paulo tinha problema nos olhos, que era glaucoma, e outros acham que era um anjo de Satanás que batia nele. Tem várias teorias. Eu fico com glaucoma, que o diabo infligiu essa doença nele para ele ficar inerte e partir para pecar. Então ele orou a Deus 3 vezes e Jesus disse assim: a minha graça te basta. Todos nós, servos de Deus, já falei anteriormente na primeira aula, segunda aula, todos nós temos o calcanhar de Aquiles, temos uma fraqueza que o diabo vai utilizar para bater na gente, para nos humilhar. Mas a graça de Jesus é fundamental e é sucesso para a nossa vida. Além disso, ele põe à prova os crentes. Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, as provações são permitidas por Deus e utilizadas pelo diabo para provar a nossa fé. E no final sempre vai nos abençoar. Por quê? No fundo, vou dizer uma coisa que eu vou dizer devagar para você entender. No frigir dos ovos, Satanás é servo de Deus. Porque ele prova a gente, tenta a gente, humilha a gente, bate na gente e a gente vai para onde? Para os pés do Senhor Jesus, buscar a graça, o alento e a fortificação pelo poder do Espírito Santo. Além disso, Satanás é acusador. Lembra que eu falei no caso de possessão demoníaca? Cuidado com isso. Apocalipse 12, 9 e 10. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Agora, nesse momento,
na presença de Deus, o diabo está me acusando, está acusando você, está jogando na presença de Deus os nossos pecados. Mas Deus não pode contemplar o pecado e volta as costas sobre nós. E Jesus diz: Deus Pai, eu morri por pastor Ranieri e pelos alunos do Setebase, e eu estou perdoando eles com meu sangue. Aí Deus deixa as costas e olha para Jesus. Jesus está coberto e lavado com o sangue de Jesus, e as nossas vidas também lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Isso é um privilégio que nós temos, um grande privilégio, porque o diabo é acusador. Cuidado, tenha cuidado. Quando for em possessão demoníaca, ore, peça a Deus se é algum pecado que você cometeu, e em nome de Jesus, peça perdão a Deus e confesse seu pecado. Ok? Isso é muito importante fazer isso. Ele vai dar força para o anticristo já no futuro. Segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10. O aparecimento do iníquo, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, com todo engano de justiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então Satanás dará poder ao anticristo para que este possa enganar e fazer a desgraça que está para fazer no final dos tempos. Então, o ministério de Satanás é multiforme. Opressão, aflição, tentação, frustração, oposição às coisas de Deus. Ele não gosta das coisas de Deus. Eu vou repetir porque às vezes parece que muita gente não entende. Cuidado com a reverência no culto. O culto é solene. Todo culto tem que ser solene. Você, pastor, não pode permitir que crianças corram dentro da nave da igreja. Eu sei que hoje tem criança com autismo, com TDAH, eu sei de tudo isso. Procure especializar seu ministério infantil, para na hora da pregação ter um culto infantil, para não cantar música folclórica, mas cantar louvores a Deus, com gravuras para pintar, um ministério infantil especializado com criança, para as crianças serem colocadas numa sala especial com ensino bíblico, e o culto em extrema reverência, porque Deus está falando. Quando o pregador prega, é Deus quem está falando. Eu sei que você vai dizer assim: o pastor Ranieri ele é radical. Eu sou radical na palavra de Deus. Em nossa igreja a gente não deixa criança correndo para lá e para cá. Não deixa. Na hora do culto não. Na hora do culto não corre para lá e para cá. Eu falo no microfone: quem é o pai dessa criança, por favor? Quem é a mãe dessa criança? Eu sei que fazer isso vai dar muito desgosto, não vai? Não vai dar desgosto ao povo? Mas qual é melhor? O povo ficar desgostoso e ouvir a palavra, ou o povo ficar alegre e não ouvir a palavra? Eu prefiro o povo com raiva, ouvindo a palavra, do que alegre sem ouvir a palavra. E eu vejo muito no sertão aqui da Paraíba, que eu prego muito, em igrejas batistas, pentecostais, nem se faz, as batistas são as mais fracas. Mas não é brincadeira não, o pessoal deixa as crianças correndo para cima e para baixo. Se a sua igreja é assim, comece uma posição com seus filhos, se você tem filho pequeno. Se não, ajude o seu pastor e o ministério infantil. O destino do diabo, qual o destino dele? O destino dele, Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre, comerás pó de todos os dias da tua vida, por inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele é eternamente amaldiçoado, a antiga serpente, que é o próprio Satanás. Colossenses 2,15, é inimigo de Deus derrotado, despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás é derrotado, vencedor é Jesus Cristo. Será expulso dos lugares celestiais, Apocalipse 12, 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. O diabo foi lançado.
Será aprisionado no abismo por 1000 anos, para quem é milenista, quem é pré-milenista. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. E ele será solto por pouco tempo para fazer a desgraça do fim do mundo e Jesus vencer de uma vez por todas sobre a vida deles. Além disso, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontra não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Só fazendo um preâmbulo aqui. Satanás foi expulso do céu, está condenado, não está no inferno, será lançado no inferno no futuro próximo, e ele vive de opor-se aos desígnios de Deus e maltratar a raça humana, que é a obra-prima da criação de Deus. E ele não está no inferno. Cuidado com isso. Isso quem diz é o católico. Nós não temos isso na Bíblia. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre. A carreira de Satanás, desde sua rebelião, tem sido de constante declínio. Sua descida começou no ponto que ele tentou subir. Quando ele disse, subirei, ele se arrebentou. Então começou a descer. Quando começou a exaltar-se, Deus começou a rebaixá-lo, a destroná-lo. E esse rebaixamento prosseguirá até que ele seja privado do último vestígio de autoridade e poder, quando for lançado em abjeta impotência, na qualidade de ar criminoso do universo, nas chamas eternas. Declaração doutrinária. Satanás está debaixo da maldição perpétua. Sua derrota foi decretada na cruz. Ele está destinado a ser expulso dos lugares celestiais, aprisionado no abismo e, finalmente, lançado no lago de fogo e enxofre. Que Deus esteja nos guardando dele e nos livrando dele. Qual é o caminho do crente em relação a Satanás? Qual é o meu caminho? Qual é o seu caminho em relação ao diabo? Primeiro, apropriar-se de seus direitos. Você tem direitos. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deixe também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, assuma seu direito de redenção. Você, por Jesus, que foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção, 1 Coríntios 1:30, apropie-se de seus direitos dados por Jesus na cruz do Calvário. Não tenha medo de Satanás. Tenha medo de Deus. Tenha medo, pavor, temor e tremor diante de Deus. Do diabo você tenha respeito e autoridade. Pelo sangue de Jesus, eu ordeno que você saia desta vida. O sangue de Jesus tem poder. Você está repreendido, Satanás, pelo sangue de Jesus. Então, a morte de Jesus providenciou não apenas a substituição pela penalidade que cabia ao crente pelo seu pecado, mas igualmente nos trouxe representação para a natureza pecaminosa do crente. O crente foi crucificado com Cristo, ressurreto com Cristo, perdoado por Cristo, lavado e remido por Cristo. O crente é salvo, e a salvação é uma totalidade. A salvação engloba a conversão, a regeneração, a justificação, a santificação e, finalmente, a glorificação na vida eterna por todo o poder de Deus. O crente deve se apropriar, assumir a sua vitória dada por Jesus. Não ficar mendigando migalhas de oração, mas você mesmo orar. Eu tenho um abuso, irmão, de crente. Crente tem esse negócio, 6 horas por mim. 6 horas... Irmão, peça uma oração por coisa séria, mas a pessoa machucou o dedo, ore por mim. Meu irmão, peça oração por coisa séria, por enfermidade, por dificuldade, qualquer coisinha. Perdi R$10, ore por mim. Ô, meu irmão,
Tem coisa que você está ocupando Deus com coisa trivial. Ocupe o Senhor com coisas importantes pelo livramento de sua alma na presença de Deus. Revestir de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura completa, irmão. Capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés para a evangelização. É a armadura completa, está à nossa disposição para nós termos, na presença do Senhor, termos a fortaleza diante do Senhor Jesus para derrotar o diabo. Então, revestível de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cuidado com as ciladas. Vigie, meu irmão. Abra os seus ouvidos espirituais. Abra os seus olhos espirituais. Vigie, irmão. Cuidado com palavras que são mal ditas, mal pronunciadas. Ele gosta de inverter as palavras. Ele gosta de colocar irmão contra irmão. Ele gosta de fazer com que os irmãos comecem a julgar o culto. O louvor foi bom, não foi bom. A pregação foi boa, não foi boa. A aula foi boa, não foi bom. E tem isso. Todo culto que terminou domingo à noite na sua igreja, você perguntou, o culto foi bom? O culto foi uma bênção? Irmão, quem é que julga o culto? Deus. E por que a gente fica julgando? Entenderam? A gente peca demais nisso. A gente pode dizer que o culto foi... Pastor, e tem gente que o pregador diz, eu preguei bem, até pergunta a uns irmãos, né? Não sei. É verdade. Quando o pregador faz isso, é insegurança dele, né? Ele está inseguro. E às vezes o povo não... Você que prega, Felipe, você que prega, Dalton, e Denis que prega, irmão Ricardo que prega, os demais que pregam, Luciano que prega, enfim. O povo faz cara feia quando não gosta da pregação. E a gente fica muitas vezes inseguro. Eu já estou 30 anos de pastor, eu nem tenho mais, não ligo mais não, pode achar ruim. Eu vou pregar. Pode fazer a careta que for, né, pastor? O senhor continua pregando, né? Eu vou pregar, eu vou mandar... Fica indecente isso, a pessoa faz uma cara feia para o pregador, né? A pessoa tem que ter respeito, né? Depois do culto, chama o pregador, vem cá. Você disse que foi balão que subiu que subiu lá na árvore em Jericó? Não foi balão não, rapaz. Foi Zaqueu. Você pode até falar com ele, né? Com respeito, com consideração. Mas quem julga o culto é Deus. Entenderam? E o crente deve manter o absoluto autodomínio. Aqui que a gente sofre. Porque Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Vou me deter aqui alguns minutos que são importantes para vocês entenderem. Atrás diz assim, irais não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí o 27, não deis lugar ao diabo. A porta de entrada para a possessão no descrente é o ódio e é a ira. Qual texto, pastor, mesmo aí, a referência? Efésios 4, 26 e 27. Tá, certo. Beleza aí? Então, ó. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, Deus dá ao crente 24 horas para ele ficar intrigado com o seu irmão. O crente tem 24 horas permitidas por Deus sem pecar, sem o crente pecar, ele tem 24 horas para ficar intrigado de você e ficar intrigado de mim. Se passar 24 horas, ó, não deis lugar ao diabo. Já dá lugar ao diabo. A ira, gente, a ira é um sentimento justo de Deus. Só Deus é justo na sua ira, porque Deus contempla tudo. Deus vê 360 graus, Deus vê a profundidade, a altura, Deus vê tudo, vê tudo. Nada escapa ao olhar de Deus. Mas a nossa ira é pecaminosa. A gente, por exemplo, na igreja acontece assim, a gente encontra uma pessoa parecida com a pessoa que nos feriu no passado. Aí o nosso psicológico já cria um ponto de contato.
Não fui com a cara do fulano de tal. Por quê? Porque ele tem uma pessoa parecida com ele, que no passado feriu ele, e ele vai, esse sentimento vai até um tom de voz. O seu pai que falava com você gritando, menino, de ser besta. Aí você encontra um chefe que grita você fica zangado da mesma forma que você ficava zangado com seu pai. O diabo trabalha nisso, e o diabo trabalha na igreja. Às vezes, por exemplo, um pastor, ele é de um jeito que você não concorda, aquele jeito de falar, aquela maneira de se expressar, e você toma abuso dele. Então, cuidado com a ira. Irai-vos, não pequeis. Você tem 24 horas, um dia, para você ficar irado e não pecar. Depois disso é pecado. Não deslugar o diabo. Todas as pessoas que eu tive o privilégio de fazer exorcismo, todas elas, quando estavam voltadas ao domínio completo da sua intelectualidade, expulso o demônio do corpo, elas confessavam que tinha ódio de fulano de tal. E a porta aberta para a possessão no descrente é ódio. E a porta aberta para a opressão no crente é ódio também. Crente também odeia. Crente também odeia. Você que anda na rua como eu, vai no banco, vai no supermercado, você já ouviu alguém dizer assim, bem alto, conversando numa fila de banco, numa fila de feira, de supermercado, eu estou com ódio de fulano. Você já ouviu alguém dizer isso para outra pessoa? Já. Essa pessoa está cometendo uma loucura. Ela não conhece o diabo. O diabo levará demônios para possuí-la e tirar ela da presença de uma evangelização e, se for crente, da presença de Deus. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aqui o Bancroft ele diz assim, não devemos permitir que fique aberta a Satanás qualquer estrada de acesso da nossa vida por meio das paixões ou práticas pecaminosas. Para que o crente se resguarde, não se resguarde disso, o seu eu, meu eu, deve ser mantido sob o domínio de Cristo por meio do Espírito Santo. Não se trata daquela espécie de autodomínio que cerra os dentes e mantém tensos os músculos, mas da vontade totalmente entregue a Deus. Trata-se de autodomínio espiritual. Não é você estar com raiva e assim, não vou bater porque eu não quero pecar. É aquele autodomínio que você está entregando as pessoas na mão de Deus. E você não vai sofrer por isso. Está na mão de Deus. Eu entrego na mão de Deus. Eu não vou sofrer por isso. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu disse anteriormente, eu vou repetir, seja vigilante. Cuidado com as palavras que você pronuncia. Cuidado com os pensamentos que você verbaliza. Cuidado com a raiva que você tem de alguém. Cuidado com o ódio que você tem de alguém. Cuidado com o desprezo que você nutre por alguém. Perdoe, libere perdão, ore, peça graça e misericórdia ao Senhor para você ser abençoado por Deus. Vigie, porque o diabo, ele anda em derredor, como leão. Gente, se você for num zoológico, você vê como é o trabalho do leão. Se você assistir um filme daqueles documentários de selva, você vê como é que o leão trabalha. O leão é um predador. Ele usa suas patas, suas garras, suas unhas, seus dentes para dilacerar e rasgar. Ele rasga a presa totalmente. Assim o diabo faz com o crente que não vigia. O diabo rasga o crente todinho. Só não mata porque Deus não permite. E se matou porque foi permissão de Deus. Mas o diabo rasga, humilha, afronta, xinga, pisa, maltrata. Olha os pastores que já caíram em pecado imoral, como o diabo aniquila, maltrata, desova mesmo o servo de Deus.
Olhe crentes na sua igreja que eram firmes, eram fiéis, eram valentes, eram de oração, guerreiros, de evangelização, e hoje estão no mundo. O diabo dilacerou, o diabo arrebentou, porque não vigiou. Cuidado com a vigilância, tem que vigiar, tem que ter muito cuidado. O fato da existência, da atividade, do poder e da malignidade de Satanás deve tornar-nos circunspectos e vigilantes. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter um cuidado extremo. Igreja é o ambiente que o diabo mais entra. Você já disse na sua inocência, você já pensou e disse assim, aqui não entra o diabo, pois o diabo entra. O diabo traz um descrente, o diabo vem de braço dado com um crente. Pode olhar. Você já notou, responda sim ou não, você já notou que na sua igreja, na hora que você prega, tem gente que cochila e dorme, você já notou? Sim. O que você acha que é? Cansaço? Remédio que a pessoa toma? Hã? Eu creio. Mexendo no celular também, né, pastor? Mexendo no celular. Meu celular é uma praga, meus irmãos. O celular é uma praga. Você pode olhar, e essas pessoas que dormem no culto, terminam o culto, vão para a cantina, lancha, conversa, dá risada, dá gargalhada, fica correndo para lá e para cá. Gente, é um crente que está em pecado, em frieza espiritual, e o diabo põe sonolência espiritual nele. É só lembrar daquele rapaz que estava sentado na janela e Paulo pregou muito, e ele caiu da janela e Paulo foi lá. Eutico, Paulo foi lá ressuscitar ele. Então é sono espiritual. Agora, tem idosos, idosas, pessoas que hipertensas, pessoas diabéticas, que no ambiente sem ar-condicionado, um ambiente fechado, com muita gente, ventilador soprando na cara, aí é diferente. Porque a quentura faz você ficar na sonolência. E outros faz você, o ar-condicionado ficar na sonolência. Mas um caso. Agora, um jovem, tu já viu o jovem dormir? Um adulto dormir? O cara que trabalha de segunda a sexta, no sábado não trabalha, e descansa e vai dormir. E aí o nosso irmão Felipe falou do celular. O celular é uma praga, irmãos. E agora todo mundo tem desculpa, não é para ler a Bíblia. Ai, meu Deus, eu queria tanto comprar um aparelho, colocar na igreja e dizer assim, irmãos, o aparelho agora vai desligar os celulares. Aí o pessoal da mídia vai dizer, pastor, e a mídia? Ai, meu Deus, é difícil isso, né? O celular é difícil. O pessoal não tem reverência, não coloca no silencioso, porque é para tirar foto, tudo bem, é para filmar, tudo bem, mas tenha cuidado quanto a isso. Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que ele foge de você? Resistindo, dizendo não, orando, lendo a Bíblia, fugindo, buscando em oração. Não, negativo de jeito nenhum, tirando de tempo, em nome de Jesus. É assim que deve fazer. Então, irmãos, potencialmente e provisionalmente fomos libertos do poder de Satanás, certo? Somos libertos, mas podemos, por que potencialmente? Porque você potencialmente pode abrir a porta para ele. Potência é aquilo que se pode fazer. E provisionalmente, Deus providenciou sua segurança em relação aos ataques do maligno. Tem na Bíblia inteira a sua segurança. Então, amados irmãos, o crente deve assumir a atitude de confiança contra seu adversário, o diabo, contando com a armadura de Deus e o poder de Deus por meio de Cristo para obter essa vitória. Então, não há o que temer, não tenha medo do inimigo de nossas almas. Tenha respeito, porque o arcanjo Miguel teve respeito por ele, porque eu não vou ter respeito. E não creia nele, ele é mentiroso, ele mente, o que ele fala é mentira. Ele é acusador, ele é opositor,
ele não gosta das coisas de Deus. Ora, meus irmãos, não é brincadeira não. A gente na igreja tem que estar... Pois não, irmão Denis, pode perguntar. Pastor, eu queria perguntar ao senhor em relação a gente batista, o senhor falando aí em relação à possessão, em relação ao diabo que entra na igreja. A gente não tem esse costume de ver assim o diabo se manifestar no meio da gente, da igreja. Aí, em relação às igrejas pentecostais e neopentecostais. E gostaria de falar uma ocasião que outra vez aconteceu aqui na nossa igreja, agora a gente já faz tempo, pastor. Foi que chegou um rapaz endemoniado, só que ele ficou na porta da igreja, só que nós não permitimos. Aí nesse dia saiu eu e uma irmã já de mais idade para expulsar esse diabo da vida desse jovem. Só que ele estava embriagado, a gente via que ele estava embriagado. Aí ele teve a possessão, aí caiu na frente da igreja, na porta. E a gente ficou orando. E pastor, eu confesso ao senhor, deu um trabalho grande para a gente expulsar esse demônio e ele não queria sair. Aí o que foi que aconteceu? Ele se levantou, olhou para a mulher que estava do meu lado, que era uma das irmãs da igreja, hoje ela não está mais não. Aí começou a falar da vida dela, dizendo que ela era uma mulher safada, assim, desculpa até a palavra, uma safada, dizendo que ela era falsa, que ela não valia nada, e não sei o quê, e ele não saiu de jeito nenhum. Aí foi preciso a igreja, o pastor lá de dentro da igreja se levantar, erguer as mãos e repreender o nome de Jesus. Aí foi com que esse diabo conseguiu sair. Aí a minha pergunta, por que a gente não vê na nossa igreja, assim, com muita frequência, a manifestação dele, pastor? Muito bem. Em primeiro lugar, as igrejas tradicionais, elas velam pela qualidade da pregação. Então a gente não invoca o demônio como na Universal é invocado, e os demônios vêm e entram nas pessoas e dão lugar. Então a gente não tem essa prática. A gente tem a prática de estar preparados a qualquer momento para expulsar demônios. Porque, por exemplo, se eu estiver pregando e um demônio se manifestar, eu não vou parar a pregação. Eu vou só fazer uma pausa, assim, diáconos, irmãos, leve essa pessoa para fora, para uma sala e pode expulsar o demônio lá. Porque o diabo quer atrapalhar, irmão Denis. Ele quer atrapalhar a pregação. Porque a pregação é que edifica o crente na palavra e é a pregação que salva o descrente na palavra. Então, por isso que a gente não tem esse costume. As pentecostais, especialmente as neopentecostais, elas valorizam muito o exorcismo e muitas vezes ali não é uma possessão demoníaca real. Muitas vezes é um piti psicológico. Eu creio que o professor Michel, psicólogo, deve ter orientado vocês quanto a isso, quem pagou aconselhamento pastoral com ele nessa aula anterior. Então, muitas vezes é nervosismo, um piti, alguma coisa assim. Às vezes é possessão demoníaca, às vezes é invenção. Então, nós batistas, presbiterianos, entre outras igrejas sérias, organizadas, a gente expulsa, mas a gente não tem, o carro-chefe do nosso ministério não é expulsar, é adorar a Deus e pregar a sua palavra. Se aparecer, a gente não vai interromper o culto, a gente vai levar para uma sala contigo, se não tem uma sala atrás da igreja, e os irmãos pôr as mãos e orarem e expulsarem ele. No caso aí que você disse que o demônio deu trabalho para sair, porque às vezes, na pesquisa que você vai fazer agora, vai entregar na próxima aula, você tem que entender o seguinte, que não é um só demônio muitas vezes. Às vezes são 2, são 4, são 6, são 8, são 1000, são 2000. O caso do Gadareno era uma legião. Legião tinha mais de 6.000 soldados, era um compartimento do exército romano, 6.000. Já imaginou 6.000 demônios numa pessoa? Era demônio demais. Então tem demônio que sai rapidamente, tem demônio que demora a sair. Ora, você veja só, quando Jesus chega à região de Gadara, o demônio já começa a bradar contra ele. E ele não tem conversa, ele só atende o pedido, que eu entendo que ele estava demonstrando que aquela terra não era terra para criar porcos, e os demônios entraram nos porcos, que tinha muitos porcos. Uma maneira de Jesus repreender aquele povo que
que criava porcos em terras onde o povo de Deus habitava. Porque é esquisito Deus atender uma ordem dele, mas não foi atender a ordem dele, foi uma manifestação sobrenatural que Deus, na pessoa de Jesus, permitiu. E ele foi liberto, ficou são e salvo. E você vê, quando ele falou aquela mulher safada, aquela mulher isso, aquela mulher aquilo, ódio no coração. Ódio, mágoa, rancor, miséria, desgraça. Existe muito isso no meio da nossa sociedade, onde as pessoas se odeiam por tudo, gente. Gente, estamos vivendo dias difíceis. Os dias são complicados. É muito ódio. Até nas igrejas, gente, é muito ódio. Você vê muitas vezes na igreja pessoas que ficam odiando os outros. Não fala com o irmão, não fala com a irmã. Dentro das nossas igrejas, irmãos. Isso é um caso muito sério. Não sei se respondi você, mas eu quero dizer a você assim. Respondeu sim, pastor. Muito obrigado. Que as nossas denominações sérias não têm esse costume. Porque senão tira a palavra. Já tive na nossa igreja, alguns anos atrás, uma moça endemoniada. Deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Olha, interessante. E aí foi uma outra jovem, expulsar o demônio dela. E a outra jovem estava em pecado, rapaz. O diabo entrou nela também, rapaz. Aí, em vez de uma, era duas. Entendeu? Aí eu disse assim, quem está com medo pode sair daqui agora. Quem está em pecado e com medo, sai, vai-se embora. Vai para cá, vai embora todo mundo que está com medo. Só fica aqui os crentes que não tem medo. Em possessão, gente, não pode deixar medroso ficar perto, nem crente em pecado ficar perto. Não deixe. Ele vai atrapalhar. E vai passar de um para outro. E é trabalho. Por isso que não sai assim tão fácil. Então a gente tem que ter humildade e reconhecer que o poder de tirar o demônio de alguém está na pessoa de Jesus, nosso Senhor. Nossa aula vai finalizando por aqui. Pesquise sobre demônios, os anjos caídos, natureza e qualidades, qualificações deles, os adjetivos deles. Uma pesquisa rápida, você me entrega na próxima segunda-feira para a gente fechar a nota para vocês. Alguma dúvida sobre anjos, demônios, o diabo no caso que a gente estudou? Alguma dúvida? Alguma pergunta que ficou aí no ar e quer responder? Tranquilo, Luiz? Carlos André, tranquilo, Carlos André? Dalton, Denis, pode falar. Pastor, eu queria fazer só uma observação. O senhor falou muitos textos, né, na Bíblia que se referem ao diabo, Satanás. E na aula passada teve um texto que foi citado, não sei por quem foi, um dos alunos, em João capítulo 10, verso 10, que o texto ele não fala de Satanás, né? É aquela parte que fala do bom pastor, que cuida das ovelhas. Ele fala dos fariseus, né, dos mestres da lei, que quando ele diz, o ladrão vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou seja, Jesus ali está se comparando aos falsos mestres, aos fariseus que pregavam, que roubavam realmente o povo, furtavam o povo com falsos ensinos. Então, era esse o contexto desse texto aqui. É bom, pastor, falar isso porque, como a gente está num seminário e alunos que pregam a palavra e ensinam, né? Para que a gente não possa repassar esse ensino, apesar que isso também se aplica ao diabo, mas não era aqui que Jesus estava falando, não era do diabo, era dos falsos mestres, né? É exatamente o que eu ia dizer, é aos falsos mestres e aos governos judaicos da época, aos governantes políticos e religiosos. Mas é claro que com certeza você pode, quando estiver pregando, explicar que era para os líderes de Israel civis, religiosos e militares, e se aplica também ao diabo, né? Por tabela. Por tabela. Você tem que ser honesto com o texto. O que você está fazendo é a honestidade com o texto. Mas você pode explicar por tabela que o diabo vem para matar, roubar, destruir. Por tabela, porque na verdade os líderes civis, religiosos e militares de Israel na época eram dominados por quem? Pelo diabo. Pelo diabo. Se não serviam a Deus, serviam ao diabo. Né? Faziam um desserviço, né? O avanço do reino, né? Exatamente. A sua observação é excelente. É excelente mesmo, sua observação. Mais alguma dúvida, gente? Denis queria falar? Ivanilda? Pastor, uma dúvida também. O senhor falando sobre perdão e sobre vigiar. E assim, eu falo até para a gente, assim, para eu aprender um pouquinho mais sobre.
sobre o perdão. A questão da gente perdoar e orar para aquela pessoa, não ter raiva da pessoa, mas de tantas experiências assim negativas, perdoar, repetir o erro, perdoar, repetir o erro. É a questão da gente se afastar um pouco, até para preservar a gente, a pessoa. É errado, a gente tem que manter o relacionamento, mesmo sendo prejudicial para ambos os lados. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. E dá 490 vezes. Não é um número de vezes, mas é um número superlativo. Você deve perdoar sempre. Agora, voltar a ter intimidade é outra coisa. Mas você vai falar com ela. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como é que vai? Está precisando de alguma coisa? Estou à disposição. Agora, intimidade, voltar àquela conversa, aquela amizade duradoura é diferente. Deus sabe os nossos limites. Deus sabe as nossas limitações. Deus sabe que a gente vai estar... a gente vai reatar o relacionamento, mas ele vai ficar mais superficial. Ele não vai ficar mais profundo. Isso é segurança pessoal de cada um de nós. Eu penso assim. Mas você vai perdoar, você não vai jogar em rosto nada que ela fez, você não vai dizer para ninguém mais nada que ela fez, você vai esquecer os pecados que ela cometeu com você. Você vai esquecer, entregar na mão de Deus, porque só Ele pode fazer com que a pessoa seja abençoada. Mas a pessoa, vamos voltar a ter uma conversa, você não conversa mais comigo, e aquela amizade, não, irmão, tá tudo bem, tranquilo, eu aqui, você ali, tá bom demais. Eu penso assim, por exemplo, eu já fui caluniado por irmão de igreja, e é muito difícil quando você é acusado do que você não fez, e eu não voltei a confiar nessa pessoa. Trato bem, é ovelha, pastoreio, visito, oro, mas confiança, zero. Entenderam? Entendi. Pastor, eu falo isso porque eu já passei por uns relacionamentos assim meio difíceis, de amizades. E eu levo muito assim aquela passagem de José e de Jacó também, com seu irmão, que ele chegou, se abraçou, perdoou e disse, você vai para ali, Jacó, que eu vou ficar aqui. E do mesmo jeito, José, quando perdoou os irmãos, ele comprou uma terra e colocou os irmãos dele e o pai, e assim, mesmo tendo contato, levando os filhos para ver seu pai, tudo, visitando, mas ele não voltou assim, o mesmo relacionamento. E eu me baseio muito nisso, porque às vezes para a gente não ferir mais, para a gente não se ferir mais também. Exatamente. Às vezes a distância, ela também é terapêutica, como a gente fala. Exatamente. Eu acredito assim. Gente, obrigado, está terminando a reunião, muito obrigado. Faça o trabalho sobre demônios, me entregue em PDF pelo WhatsApp, ok? Para a gente estar corrigindo a nota de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.